E aí, pessoal, tá me ouvindo? Sim, boa Ouvindo. tarde. Boa tarde a todos. Ah, Boa tarde. Boa tarde. Luarce, Bom aí. marcando Feliz, presença. feliz ano novo para vocês. Não falava com vocês desde o ano passado. Quanto tempo, né, mano? Porra. E aí, presidente? Você E parece aí, que está mano? mais claro. São Não anda seus pegando olhos, bronze. são seus olhos, É. são seus olhos. E a galera abrindo a câmera. Gilmara, boa tarde. Gente, boa tarde, tudo bem? Feliz ano novo. E Feliz ano novo. Isso aí, olha aí o Anderson. Sabe que o membro ele é comprometido quando ele abre no celular mesmo e tá em movimento, é para não, importante. pra não perder as novidades. Eu tô tentando aqui liberar um acesso para vocês, mas não tá indo. Então, deixa eu pegar outra solução. Um minutinho. Esse aqui também vai funcionar. Vai fazer um momento interativo aqui. E aí é importante que você esteja com acesso à ferramenta. E aí fica todo mundo na mesma página. Não sei porque pelo Mural não tá indo, então vai ser pelo Miro. Só um minutinho, tá? Já volto. Mandei um link aí no chat. E se vocês conseguem, por favor, acessar. Por favor, me digam se conseguiram ou não. Sim. Beleza. Isso, acessem. Todo mundo acesse aí pra gente brincar. Bom, gente, é,
Deixa eu pegar aqui mais documento. Bom, gente, obrigado pelo tempo de vocês. Desculpe aí esse pequeno atraso de 11 minutos. Mas como diz o nosso amigo Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos lá. Gente, feliz ano novo para todo mundo, né? Seja bem-vindo mais uma vez à nossa querida Tech. Nós já estamos gravando? Já. Sejam todos bem-vindos à Tech. Quem me conhece, né? Estou vendo que tem nomes novos aí. Meu nome é Wesley Rabeiro, estou aí à frente da associação. E aqui junto com a gente também está o nossa presidência, nossa vice-presidência, né? O Hudson. O Hudson puder dar um tchauzinho aí para a gente. E o Michael também está aí, o nosso diretor executivo, né? Nosso VP. E obrigado a todos vocês aí que estão presentes. Também tem o Arce aí, o nosso conselheiro político. Depois eu vou falar um pouco aí do Arce. Mas, assim, diferente de como nós começamos todos os anos com a Tech, hoje nossa proposta é fazer um pouco diferente, tá? Nossa proposta é ouvir o que que vocês têm para complementar, para fazer melhorar, para fazer crescer a Tech. A gente fez alguns movimentos ano passado e a gente sempre fez com que essas informações chegassem para vocês com o propósito de que vocês todos soubessem do que está acontecendo. Mas também a gente também tem que deixar claro e evidente os pontos negativos, né, do que aconteceu. E esse ano, não sei se vocês sabem, mas esse ano é ano de eleição, né? O primeiro ciclo da TEC está se encerrando, tá? Então, o nosso primeiro ciclo se encerra agora, dia 1º do 4, né? Então, quando a gente fez a composição da TEC, a gente fez para ciclo de 5 anos. Nós percebemos que 5 anos é muito, então, na mudança agora de estatuto, nós reduzimos para 4, né? Então, nós temos agora um mandato de 4 anos, tá? E aí nós vamos ter novas eleições, não sei se teremos, mas provavelmente podemos ter também novas chapas. Enfim, a gente tem várias coisas que podem acontecer, tá? Muitos devem se perguntar, Wesley, com a tua situação de estar morando em outro local, muda alguma coisa? Até então, não, tá? Eu continuo à frente da TEC, pelo menos até esse mandato. É, Me sinto ainda com energia para continuar nisso, mas eu vou ter que confessar para vocês que esse ano de 2025 foi um tanto desafiador e um tanto preocupante, porque eu não sei se vocês perceberam, a gente quase não teve aumento de membros, né? E nós tivemos dificuldades muito grandes em realizar a Tech Day por questão de não alcançar a quantidade de patrocinadoras que é necessário para fazer o evento naquela dimensão, tá? E também pela dificuldade que é estar fazendo com que todos os membros estejam participando, enfim, todo aquele trabalho que vocês já conhecem. E fazendo um levantamento com os patrocinadores, com aqueles patrocinadores que investiram 2 anos seguidos e agora pararam, a gente percebeu que aparentemente o mercado amazonense está um pouco desaquecido, vamos usar essa palavra. E eu percebo também nas reuniões que nós fazemos com gestores que o público, é, cada dia que passa reduz, né? E a gente percebe que também o público é sempre os mesmos. E a gente tem dentro do nosso grupo mais de 600 pessoas. Então a gente tem que entender o que está acontecendo. A gente não está alcançando o pessoal, a gente não está conseguindo ser atrativo, a data que nós escolhemos para fazer os eventos não está sendo bacana, a gente não está conseguindo chegar nas pessoas. Qual é o ponto? Onde que está o problema? Então, isso fez com que eu refletisse bastante junto com a diretoria e a gente pensou, eu falei para os meninos, né? Cara, a gente já está 4 anos fazendo da mesma forma. A gente consegue crescer, a gente não pode ser leviano, a gente consegue melhorar, mas para a gente ter um resultado diferente daquilo que a gente quer, daquilo que a gente vem fazendo, a gente tem que mudar. Não adianta. Se a gente for fazer as mesmas coisas, a gente não vai provavelmente ter os êxitos diferentes, né? Então, esse ano, começando agora nesse mês de janeiro, eu venho trazendo uma outra perspectiva, tá? Eu venho trazendo para que a gente possa realmente ouvir mais os membros, verificar o que que os membros têm
de sugestão. A gente já tem muita coisa mapeada, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, dentro do nosso site nós temos 27 funcionalidades a serem desenvolvidas, que a gente tem 4 anos que a gente não consegue. Todo mundo fala, toda vez que eu dou uma sugestão, o Wesley já fez, já pensou. Cara, a gente fez um brainstorm muito grande, várias associações, que a gente sabe que precisa ser feito. Só que nossas ações, elas são sempre o quê? Voluntárias. Então, a gente traz um programador e começa, depois ele para. Aí vem outro, começa e para. E aí vem outro, e fica nesse loop infinito. Então, a gente precisa realmente trazer pessoas que venham para o nosso time para agregar. No sentido de que não é só fazer volume e estar participando fisicamente, mas é poder dedicar um tempo do seu, um pouco do seu tempo, dedicar um pouco das suas atividades para ver se a gente consegue agregar. A gente entende muito que tem que entender o propósito, porque senão a gente vai realmente só estar ali e não vai tentar evoluir. E eu tenho muito essa vontade de fazer com que a Tech cresça, que a gente alce voos maiores, que a gente possa alcançar coisas nacionais, quem sabe até regionalizar, mas depende muito da gente, tá? Então, eu fiz essa pequena introdução, eu vou fazer aqui a gente vai fazer uma apresentação que a Raíssa preparou para gente, para vocês entenderem um pouco da dinâmica. No final, a gente vai fazer uma dinâmica aí no Miro para fazer essa coleta de dados, essas informações para alguns. Eu não sei se vocês são familiarizados com técnicas de retrospectiva e de brainstorm, então a gente vai usar o Miro, no caso, para fazer essa dinâmica e coletar, e depois a gente vai fazer um apanhado de tudo que a gente coletar hoje, tá? Então vamos lá. A gente tem que. Qual é a pauta de hoje, né? Construir até que a gente quer, se não para esse ano, mas para os próximos anos, né? Alinhar as expectativas. Então, quais são as expectativas que os membros têm? Queremos ouvir vocês mais do que nunca, né? E construir eventos e ações de forma colaborativa. E aí também definir as prioridades que vocês entendem que são pertinentes para a gente, tá? Então, como vocês sabem, né? Vocês estão vendo aí todo o nosso material. Teve o rebrand, né? Esse rebrand só foi possível porque nós colocamos os custos dessa rebrand dentro do evento da Tech Day, né? Então, todo o custo que nós tivemos com a Day White, nós tivemos como pagar, por quê? Porque nós colocamos dentro dos custos da Tech Day, né? Então, foi um momento diferenciado, nós tivemos toda a repaginação, fotografia profissional, e aqui, se vocês quiserem, vocês podem ler esse QR Code. Eu vou abrir aqui para vocês, mas vocês podem ver o QR Code que vai direcionar para o portfólio que foi criado. Então, a Rebrand não se limitou apenas em mudar a logomarca da Tech, teve toda uma aplicabilidade de visão institucional, reposicionamento de marca e onde nós queremos alcançar. Mudamos o nome do nosso Instagram para facilitar a comunicação, que antes até para quando nós estávamos em palestras, entrevistas, pronunciar era difícil, vem underline para tech. Então procuramos uma forma de ficar mais fácil de comunicar. Enfim, fizemos todo um aparato. Então vocês vão ver aqui, ó, dentro desse material que eu estou compartilhando para vocês, são 22 páginas onde você vai ver toda a história, o que que é cada situação, o propósito da Tech, quem são a liderança, né? Vocês vão ver aqui o que que nós fazemos, os benefícios. Então, todos os benefícios estão catalogados aqui. Então, se você tem dúvida de quais são os benefícios, nós colocamos aqui. Estou olhando aqui, a Gilmara está aqui, a parceria com a Estácio que a Gilmara trouxe para a gente também, assim como vários outros institutos que nós temos como parceria, tá? Tanto da parte educacional, como da parte de desenvolvimento profissional, como na parte de inglês, como na parte de participação de eventos, toda a parte de experiência pessoal, melhorando esse lado, fisioterapia, escolhendo o Flamengo, clínica odontológica, o queridinho de pés, e isso aqui eu não vou mentir para vocês, eu fico muito preocupado com essas mudanças que a Gympass faz, porque eu tenho um grande receio de que se o Gympass não for mais atrativo para o membro da Tech, a nossa associação ela vai pelo menos perder 50% dos membros. Não sei porquê, mas eu tenho essa leve sensação, tá? Então temos que pensar como é que faz para que tenhamos outras perspectivas, né? E aqui vários outros tipos de benefícios, né? Vocês estão vendo minha tela, né? Então, né? Então, vários outros tipos de benefícios que todo mundo pode usar. Não sei se vocês já tentaram olhar e usar, mas realmente faz sentido. Por exemplo, loja de roupa.
A João Peck é uma loja que eu já comprei camisa lá e funciona. Já usei o desconto no bar lá do Retrobar. Já usei o posto de gasolina. Vocês sempre percebem quando eu uso os benefícios, eu vou lá e compartilho no grupo para que eu estimule vocês a participarem, né? Então aqui vocês têm uma visão mais panorâmica do que nós temos, os nossos números, né? Então a gente tem um grupo de gestor, né? Nós temos o grupo de membros, os benefícios, as instituições, né? Então a gente vem aí já trabalhando há algum tempo com isso, né? Então, para quem não é membro, né? No caso que eu acho que todos são, mas quem não é membro tem nosso site que você consegue conhecer um pouco mais, né? E se tornar membro. Então, só para vocês entenderem aqui a nossa dinâmica de hoje, tá? E aí, gente, eu falando disso, eu trouxe uma reflexão para gente que ela é relacionada totalmente às expectativas e responsabilidades. E eu queria que vocês respondessem aqui de uma forma muito transparente, não vai ser ofensivo. Mas hoje você se considera o quê? Um cliente da Tech ou um associado da Tech? Todo mundo tem a clareza da diferença dos dois? Eu pedi para trazer nesse slide aqui para gente essa reflexão, porque, vou ser sincero, tá, gente? Aí eu não vou falar nem de A nem de B. Mas muitas vezes eu vejo alguns questionamentos no grupo e parece que eu tô sendo cobrado como se eu fosse um fornecedor de um serviço, entendeu? E assim, eu não me ofendo porque se eu coloquei a minha cara a tapa é porque eu sabia que seria assim. Mas será que é isso que a gente quer para a associação? Será que esse tipo de perfil é o perfil que a gente vai conseguir fazer com que a associação dure? Entendeu? Então, cliente é aquele cara que consome serviço, que ele espera uma entrega, que ele tem uma relação pontual, uma participação passiva. Eu brinco muito, né? Às vezes, muitas pessoas saíram, né? Recentemente, aí eu fui perguntar, pô, por que saiu e tal? Aí eu tive uma seguinte resposta. Pô, eu não recebi nem meu kit. Tipo assim, parece que eu tenho que ir atrás do cara, onde quer que ele esteja, para me levar o kit dele. Em nenhum momento foi pensado que a associação é uma associação sem vínculo lucrativo, onde nós poderíamos marcar, como eu fiz com várias pessoas aqui. O Matheus é um exemplo, o Luiz é outro exemplo, onde a gente foi lá, a gente marcou onde era melhor para a gente e foi lá e entregou o kit. Até almoçamos, não foi, Matheus? Almoçamos, eu tô até devendo, eu acho que o kit do Matheus, porque na hora eu não, ele até riu, é verdade. Eu não levei kit suficiente, aí tinha mais gente. Como eu tinha mais afinidade com o Matheus, eu falei, pô, mano, deixa eu entregar aqui pro outro rapaz, porque contigo eu tenho mais afinidade, eu posso te entregar depois. Então, assim, é isso que a gente tem que entender. Não, e ele super de boa aceitou, não achou ruim. Achou ruim porque não ficou com a pistola dele, mas assim, não ficou com raiva nem nada e continua sendo membro da Tech. Então, é isso que a gente precisa, entendeu? É essa compreensão. Porque, assim, mais uma vez, não é uma reclamação, os nossos trabalhos aqui são voluntários, a gente dedica do nosso tempo para ficar pedindo patrocinador, ficar atrás de dinheiro. Então, a gente precisa de pessoas que realmente compreendam, que queiram participar e façam isso crescer. Né? Então, por isso que eu digo, qual é o papel do associado? Fazer parte da construção, trazer ideias, além de estar presente, trazer ideias, estimular engajamento. Poxa, eu não posso, mas tu acha que está pedindo ali ajuda para ter uma quantidade maior de pessoas. Bota lá o estagiário para fazer volume, entendeu? Negocia um dia para estar lá, uma manhã, enfim, tenta participar, né? Não só como pagante. Eu sei que o pagante é primordial e ajuda muito, mas também tem que ter essa visão, né? Participa das decisões. Então, pô, esse é um momento muito bom. Era para estar muitos membros aqui. A gente está com 17. Mas muitos membros aqui para dizer, pô, acho que faz isso, vamos pensar nisso, eu tenho conhecido disso, entendeu? Tentar realmente fazer com que haja fortalecimento da comunidade, entendeu? Porque cliente ele só vai consumir o serviço. Então aquele membro que veio só pelos Gympass, o dia que o Gympass acabar, ele vai embora. E aí a associação também, se a gente não tiver membros, vai acabar. Então acho que a gente tem que pensar também nesse caso, nesse maior, nesse algo maior, que eu costumo dizer que é o quê? Que é realmente a entender o propósito. Eu entendo o propósito, eu sei qual é o propósito da Tech, entendeu? O Luiz perguntou bem assim, uma dúvida, para novos membros se associar pelo site, precisa de algum certificado? Lembrando que para se tornar membro da Tech, nós precisamos fazer algum tipo de comprovação. E os critérios, eles são dois, que você precisa atender um ou outro. Ou você precisa ser formado em um curso tecnólogo, um curso técnico, alguma coisa desse sentido, ou você precisa trabalhar na área. Então você precisa comprovar com alguma das duas
dos dois documentos. Então, se você já é CLT, coloca lá o PDF da carteira de trabalho. Se você é PJ, bota lá o seu cartão CNPJ. Se você se formou lá, fez o curso técnico de informática lá na FUCAP ou lá na Estácio, pode colocar também. Vai ser avaliado dentro dos critérios que nós temos e aí, sendo aceito, vai ser aprovado, tá? Então você pode fazer isso tudo pelo site. Respondendo aí o Luiz. Ficou claro, Luiz? Dá um joinha aí. Boa. Então, gente, Lembrando que isso que o Wesley acabou de explicar tá no nosso site também, tá? Só para reforçar aí, caso alguém tenha dúvida, preciso falar com a diretoria para saber como se associar, não. Pode ir lá no nosso site que tá lá, a gente teve esse cuidado quando a gente fez nosso rebranding aí que a gente lançou também o nosso site. boa. Então, gente, a TEC ela é sustentada pela nossa participação, né? É você usando os benefícios, é você participando dos eventos. Eu sei que você não consegue ir em todos os eventos, eu sei que todo mundo tem sua vida particular, mas assim, eu acredito, né? E eu vou falar um exemplo porque isso dava muito comigo, mas eu acredito que se a gente se organizar, falar com o cônjuge com antecedência de um mês, eu sei que ele vai ser compreensivo. Tem vezes, tem certas coisas que tem guerra que a gente não vale a pena brigar, eu concordo, mas eu lembro que quando eu não tinha filho ainda, eu falava para as pessoas, né? Bora para evento, aí o pessoal falava, tu vai porque tu não tem filho. Tu vai porque tu não tem um menino para cuidar. E aí, né, a Tina nasceu e aí eles não têm mais a coragem de falar isso para mim. Porque eles sabem que eu tenho filho, aí fico com cara de taxa. Aí me ignoram, na maioria dos casos me ignoram. Tipo, gente, se a gente for parar pra pensar, até que ela faz uma atividade uma vez por mês. Se duvidar, no máximo duas, dependendo do mês, entendeu? Então, assim, não é. Eu, particularmente, eu tenho certeza que a diretoria nem que tá querendo, tá vindo atrás dos R$ 50. Entendeu? R$ 50 é para pagar o salário da Raíssa, é para pagar o Gympass, é para poder ter caixa para fazer o Atec Day, mas não é pelos R$ 50, entendeu? É pelo realmente propósito. A gente que está aqui, a gente quer se dedicar por causa do propósito. Então, a gente precisa desse fortalecimento de vocês, tá? Então, vocês terem uma ideia, ano passado nós tivemos 14 webinars, né? E 6 capacitações ao longo do ano, né? Então, a gente teve uma média em cada atividade de 20 a 40 pessoas. O nosso grupo tem quase 400. Para responder às pesquisas, também a adesão é baixíssima. Olha aqui, ó. 17, 30, 49. Quando, quando não tem a atividade que querem, mas nunca faz o que eu quero, mas também nunca ninguém respondeu o formulário. A gente tenta usar isso como termômetro para fazer as atividades. Então, olha lá. Com uma base de mais de 350 membros, a participação média é de 5%, de 5 a 11%. Ou seja, muito baixo, né? E às vezes ainda passo uma vergonha, porque eu peço até peço muito a participação das pessoas, as pessoas só conectam, e às vezes eu chamo para falar lá na hora e o cara só está conectado. E eu vejo que isso acontece muito, porque quando acaba a reunião, fica uns 15 pendurados lá. Pode até perguntar do menino se eu estou mentindo ou se estou falando a verdade. Aí a reunião acabou, aí eu vou ver, tem uns 15 lá só conectados. Fora que, fora que não existe mais ninguém mais pontual do que os agentes de IA, né? Os agentes de IA chegam na hora. Mas isso daí a gente dá um jeitinho, fala com o palestrante e dá um jeito de contornar, né? Então, assim, a gente precisa realmente ter uma melhor adesão. Hoje, menos de 12% da comunidade participa ativamente das ações da Tech. E aí, eu não estou trazendo isso aqui para jogar na cara, é para a gente refletir como é que a gente muda isso. Como é que a gente pode melhorar isso? Talvez os que estão aqui devem participar constantemente das ações. Mas como é que a gente melhora isso? Tá? Então, para vocês terem uma ideia da questão financeira, no Tech Day 2025, nós gastamos durante todo o evento R$ 303 mil. Só que as cotas, a gente só conseguiu 228 mil. Ou seja, nós tivemos que tirar do caixa da Tech mais de 80, um pouco menos de 80 mil. Pra vocês terem uma ideia da dimensão. E esse 80 mil foi da onde? É o dinheiro de vocês. A gente só conseguiu suprir essa necessidade, esse gap, essa diferença, porque vocês tinham feito esse investimento nesses anos anteriores, desde 2021, e até que sempre tentou fazer da melhor forma sadia, sem gastar além do que tinha. Mas para a gente fazer aquele evento que nós fizemos esse ano passado, para mudar realmente a visão de quem participa, a gente teve que fazer investimento maior. E aí a gente incluiu a assessoria,
A gente incluiu o pessoal que fez a assessoria de imprensa, assessoria de rebrand, de essas coisas todas, entendeu? Então nós tivemos que mudar, dar um up significativo na estrutura do evento. E aí a gente teve essa questão de despesa. E só para vocês terem uma ideia, gente, até para ficar registrado, para que todo mundo saiba, no mês de dezembro, a confraternização da Tech só aconteceu porque a gente teve que fazer uma força-tarefa muito, muito séria para conseguir que tivesse patrocínio de todos os valores que nós iríamos gastar. Então eu passei umas 2 dias falando com um monte de fabricante, um monte de fornecedor pedindo dinheiro. Então os meninos que não me deixam mentir. Pedindo mesmo, literalmente. Entendeu? Eu já tinha recebido negativa eu já tinha recebido até negativa, mas eu fui lá insistentemente, pedi de novo e os caras foram cedendo. Porque teve um momento que a gente conversando internamente, a gente falou, gente, será que a gente vai ter que cancelar a nossa confraternização porque não vamos ter como pagar isso? Para vocês terem uma ideia, entendeu? Mas o nosso compromisso é o quê? É sempre trazer a verdade, mostrar para vocês como é que está funcionando. E aí foi o que eu fiz. Então a gente foi lá, trouxe isso para a mesa e conseguimos contornar, entendeu? Então, assim, antes nós tínhamos um fluxo de caixa muito tranquilo, a gente conseguia fazer a confraternização sem se preocupar com nada. Mas devido a essa despesa ganho da Tech Day, a gente precisou mudar, ter que fazer essa ação. Então, a gente conseguiu com o tempo diminuir o número de inadimplentes, né? A porcentagem de inadimplência de fato ela diminuiu. Só que a gente percebe que existem muitos membros que têm muitas parcelas em aberto, né? Então a gente começou a fazer aquela limpa lá que vocês souberam, né? Mas a gente ainda tem isso. Então, para vocês terem uma ideia, hoje ativos, né, cadastrados e tal, nós temos 352 membros, né? Então a gente tem uma quantidade boa. Infelizmente, muitos estão pedindo para sair, mas faz parte do jogo. E aí, para vocês terem uma ideia, naquela ação que nós divulgamos no final do ano, nós tivemos 28 membros removidos porque não nos responderam, não tiveram interesse de fazer nenhum acordo. E nós conseguimos ainda 16 pessoas que regularizaram a sua situação, né? Então, assim, para a gente que tem poucas despesas, talvez essa inadimplência ela não impacte tanto, porque acaba que o que tem de adimplência paga as despesas. Mas não deixa caixa. Não faz fluxo de caixa alto. Então a gente fica sempre ali, né, perto de igualar tudo. Então isso é importante, a gente tem que ter essa visão. Então, assim, a gente tem que melhorar essa comunicação, né? A gente tem que entender quais são o valor que a gente está fazendo de tudo isso, né? Porque a gente tem que ver, faz sentido o que a gente está fazendo? É isso mesmo que a gente quer? Eu sempre ouço as pessoas falando, mas vamos pensar em fazer conselho. Cara, se você hoje, e aí quando eu falo você, não tô me referindo às pessoas que estão aqui, tá? Mas uma pessoa que hoje, por vontade própria, não faz um investimento de R$ 50, quer dizer que ela vai fazer porque ela é obrigada a fazer quando tiver um conselho? É esse o caminho que a gente tem que seguir? Será que é isso mesmo? A gente tem que fazer essa análise, entendeu? Eu particularmente, eu não me vejo à frente de um sindicato. Não é uma coisa que me interessa, entendeu? Porque eu começo a tendenciar que muda o foco. Aí o foco deixa de ser propósito, né? Então a gente tem que entender aí como é que é o caminho de fato. Se for esse o caminho de fato, ser uma nova OAB da área de tecnologia, ser um conselho igual o CREA, talvez seja mais viável, mas será que é sindicato? Que tem que ter a contribuição sindical, toda aquela questão que a gente está cansado de ver? Talvez eu não veja que seja o melhor caminho. E aí, para ajudar também a todo mundo se organizar, mais uma vez a gente já trouxe aqui um calendário de 2026. Claro, são propostas iniciais, então são datas que nós já prevemos que vamos querer fazer ações. Claro que uma data toda pode mudar, faz parte do jogo, mas a ideia é que você já consiga se organizar. Então, nós já temos ali uma previsão de evento da Tech Day, né? Então, a gente vai tentar manter a tradição de ser sempre na penúltima semana de agosto, 2 dias, naquele formato que a gente sabe que funciona bem. Mas a gente pode depois, na verdade, a gente vai fazer um formulário para realmente validar se isso está funcionando ou não. E também temos aí os treinamentos que a gente já conhece, que é importante ter, que todo mundo espera até para se qualificar.
Aí já tem ali a data da confraternização. Para vocês terem uma ideia, já tem 2 anos seguidos que eu penso em fazer uma corrida da Tech. A corrida parou até de ser moda e a gente não conseguiu fazer corrida da Tech. Tínhamos várias ideias de fazer uma corrida noturna para galera que é nerd, que gosta de se fantasiar de cosplay. Imagina todo mundo correndo de cosplay, seria muito divertido no final ali um DJ tocando. Mas infelizmente nunca conseguimos ter pessoas que nos ajudassem a montar e estruturar isso. Então, várias ideias a gente tem, só que realmente acaba ficando muito limitado em tudo ali entre eu, a Raíssa, Michael e Rudes, né? Então fica difícil de a gente conseguir organizar isso. Olha aí, a Ana Kettle falou que queria essa corrida, tá vendo? Quem sabe a gente monta um comitê até o final do ano a gente começa a fazer isso. Mas José- são O coisas José, que, o José que tá na cal aí é maratonista, viu? pois Ele é, o pode José, colocar a gente em contato com o grupo aí. o Matheus é corredor, já Exatamente. tá fazendo 10 km rápido aí. Então, assim, outra coisa que a gente começou e não foi para frente, o curso, a turma de falar inglês, que todo mundo sabe que precisa, não foi para frente também, morreu. Então, assim, muitas das coisas acontecem, mas a gente precisa muito disso. A Sara agora queria a corrida, o Matheus queria a corrida. Essa ideia ela foi construída em 2023. Fizemos o orçamento, a corrida sairia mais de R$ 100.000. Teríamos que tentar correr atrás de patrocinadores, mas acaba que começa naquela vontade e tal, e depois vai morrendo. Aí a pessoa que está na frente não tem mais tempo. Aí o ESC tem que ir atrás disso também. Aí tem que ir atrás dos órgãos regulamentadores, tem que ir atrás de patrocinador, aí tem atrás de quem vai montar, enfim, aí não tem como, né? Aí não tem como mesmo seguir. Só se futuramente a Tech tiver muito membro e o Wesley for funcionário da Tech, né? Aí sim, tudo bem, aí eu teria como me dedicar 100%, né, da Tech. Sara, essa tua ideia a gente colocou em cálculo. A empresa que faz essas provas de corrida, ela fez o cálculo já contando que vai ser feita a venda dos ingressos. Então, o evento sai 100 mil, eu precisaria de 50 mil de patrocínio para a conta bater. Porque só vendendo ingresso não paga a conta toda, entendeu? Tem um cálculo que eles fazem para a gente já, justamente já tiram todas as taxas, todos os encargos, tudo, mas tem isso já previamente definido. E aqui algumas coisas para vocês entenderem de data, então fiquem à vontade se de repente vocês acharem que sugerir uma data ou outra que a gente possa avaliar, nós estamos à disposição. Mas já fica aqui uma prévia de quando nós estamos pretendendo fazer algumas atividades. Esse treinamento de fevereiro, por exemplo, a gente está condicionado em fechar o primeiro tema. A gente poderia muito bem sair daqui desse quórum, mesmo sendo uma quantidade pequena, mas vamos valorizar quem está aqui. Qual é o treinamento que a gente vai fazer em fevereiro? Entendeu? Vamos valorizar quem participa, quem está com a gente. Eu tinha a intenção de fazer em janeiro, fevereiro, o curso de informática básica e avançada. Que aí eu acho que dá uma visibilidade para a sociedade, a gente faria um curso para a sociedade e também para algum membro que queira, ou para a família dos membros, né? Eu acho que seria muito bacana. Eu tinha até conversado com a Uninorte. A Uninorte em janeiro não tem aula, então eu até cedeu o laboratório para a gente utilizar lá. Posso também depois falar com a Gilmara para quem sabe fazer na Estácio. Enfim, temos várias formas de formatar isso, mas a gente tem que ter pessoas que vão à frente, entendeu? Tem que ter pessoas que, por exemplo, eu não vou ter condições de estar todo dia lá acompanhando o instrutor de informática básica, mas teria que ter alguém que estivesse lá, fizesse a abertura, acompanhasse o andamento, organizasse tudo isso. Entendeu? Então tem muitas coisas que a gente precisa fazer, vocês estão vendo o volume de coisas que a gente poderia pensar, né? Gente, até agora, alguma dúvida? Alguma questão? Os jantares ainda vão ter aquele sorteio dos membros? Isso é uma pergunta muito importante, eu vou até deixar registrado. Sobre a questão dos jantares, qual é o grande ponto, gente? O jantar, quando um fabricante nos procura, ele quer normalmente que quem vá para os eventos sejam tomadores de decisões. Pessoas que têm o poder de fazer compra, de fazer negociação. Então, por que que nós conseguimos fazer esses sorteios para os membros? Quando um fabricante me procura, que ele quer fazer um jantar, eu falo, cara, eu tento sempre levar a bandeira da Tec. Então, para mim participar desse jantar, eu preciso que tu me conceda pelo menos 5 vagas. E essas 5 vagas eu faço um sorteio entre vocês.
Entendeu? Então, assim, a questão do sorteio não é uma condição nossa, tá? É uma condição realizada pelo fabricante, não é eu que defino isso. Então, quando eu consigo negociar mais de 5 vagas, aí eu falo, aí ele me dá mais um, mais dois, e aí a gente consegue fazer isso. Porque não faz sentido para nenhum fabricante fazer jantar para quem não vai comprar nada. É como eu falo para muita gente que também é fornecedor. Ah, eu sou membro da Tec, mas eu queria participar do jantar da empresa. Ah, cara, mas tu é concorrente dele. Ele não vai aceitar que você vá para o jantar dele. Não é filantropia, entendeu? Então, assim, por isso que eu sempre deixo claro que é sorteio, para que todo mundo compreenda, não fique surpreso. E essas são as condições que eles fazem. Por isso que quando a gente faz ações da Tec, aí é 100% de graça. Por quê? Porque você já investiu durante o ano, a gente pega esse dinheiro e reverte em brindes, reverte em equipamento, por exemplo, os equipamentos da Tech Day. A gente não conseguiu patrocínio de todos, mas o iPhone foi comprado pela Tech, acho que foi o videogame foi comprado pela Tech. A confraternização, né, desse ano não foi, mas ano passado foi tudo pela Tech. Então, a gente pega esse dinheiro justamente e reverte para os membros terem a possibilidade de usufruir também desse dinheiro. Respondi a pergunta, Lúcio? Se alguém tiver alguma pergunta em relação a isso, também fica à vontade. Oi, Wesley. Eu levantei Pode aqui a falar. mão. Sim, eu tô... É uma dúvida, na verdade, boa tarde a todos. Com relação a os treinamentos, eu participei de alguns webinars, né? Eu, inclusive, participei de um que foi seguido, assim, que foram algumas noites seguidas, que era de DevOps. Eu lembro que não foi algo que eu votei, mas eu achei que é um benefício de estar ali como membro, né, da associação. Eu queria saber como é que se vocês já pensaram em fazer algo gamificado, assim, tipo, da pessoa para tentar estimular o engajamento e a participação dessas pessoas nas noites. Eu lembro que a gente ficou, né, até quase 11 horas da noite, mas foi porque a gente quis muito e tudo mais. Só que tem que ver se isso é interessante, né, para os membros. Eu vejo que tem as pessoas buscam ali, por exemplo, inteligência artificial foi outro que eu participei, mas eu só consegui participar de um momento. Então, assim, eu não sei se vocês já fizeram algum tipo de dinâmica de, por exemplo, criar uma trilha de aprendizagem. Ah, eu quero muito aprender sobre IA. E aí, eu vou ter lá o Fundamentals, depois eu vou ter um outro e criar, tipo, sabe? Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara o suficiente com a minha fala, mas a minha dúvida é Perfeito. essa. Se os treinamentos estão sendo pensados nesse tipo em formato de formação para tentar engajar a participação, né, dos membros de uma maneira mais contínua, considerando que você trouxe números que são desanimadores, né, assim, tipo, se mostra que a oferta de webinars tem, que seria o nosso benefício enquanto membro, só que a adesão não contempla, né, não entra. Então, assim, eu falo por mim, né, às vezes eu não entro porque eu não tenho interesse nessa temática, né, então tem toda essa questão do interesse de ser online, enfim. Eu queria saber se vocês pensaram nisso, né? Se isso foi levado em consideração em algum momento, se isso é muito difícil da gente fazer enquanto associação. Sim, vamos lá. A gamificação ela já é uma coisa que a gente vem colocando há 2 Atex Day. Eu estou até fazendo um projeto em paralelo para criar uma plataforma de gamificação, tá? Só que de fato, qual é a nossa grande dificuldade em criar essa trilha? A gente já pensou em bonificar aqueles que participam mais. Essa é a estratégia para esse ano, que de repente pode ser que estimule mais isso. Mas qual é a nossa grande dificuldade? É justamente o que tu acabou de falar no final, ser atrativo. Porque, por exemplo, como o nosso público ele tem tanto a parte de infra como a parte de sistemas, eu tenho que procurar criar alguma forma que seja atrativo para os dois. Porque senão eu já vi muita gente falar bem assim, mas não é justo, eu não gosto dessa área, eu vou perder ponto porque eu não participei desse treinamento. Entendeu? Então, assim, essa que é a grande dificuldade, tentar trazer uma trilha que seja realmente atrativo para o máximo possível de gente. Para todo mundo a gente sabe que vai ser muito difícil, mas tentar trazer alguma forma que seja atrativo. Não à toa, vou até pedir para a Raíssa já até colocar no chat. A gente vai colocar um forms aí para vocês responderem, que depois eu vou botar lá no grupo também. Que esse forms é para justamente pegar um pouco das temáticas que vocês entendem, que vocês acham que vão participar,
Um ponto que a gente colocou também, que a gente quer mudar esse ano, já que o virtual não está funcionando, vamos fazer presencial? Mas você vai para presencial também? Porque, entendeu? A gente pode mudar o formato, mas eu penso, assim, é uma percepção minha de um cara que não era muito amante a fazer coisas online, tá? Mas aprendi com o tempo. Se eu tenho uma dificuldade de participar de uma coisa remota, que eu estou na frente do meu computador, só é conectar, imagina eu ter que me deslocar, ir para o local e fazer o evento, e participar do evento, e depois voltar para casa. Entendeu? Por exemplo, teve uma situação até do grupo das mulheres, que eu recebi o feedback de uma membro que saiu, que para ela era muito difícil participar de todos os eventos, porque de primeira era de noite, então ela não tinha como deixar os filhos dela, né? E segundo, que ela só conseguiria depois do horário que os filhos dela dormissem. Aí eu falei, tá, mas qual é o horário? O que que você acha de começar um treinamento 9 horas da noite? Eu não vou responder o que eu pensei, mas vocês acham que se a gente fizer um treinamento 9 horas da noite, a gente vai ter adesão? Vocês acham que vai ser. Tá mútuo, não sei se está falando com a gente, Gilmar. Não, não, eu não acredito que seja viável, principalmente por conta de carga de trabalho, né? A pessoa não vai render ali. Até quem estuda à noite, os alunos nossos que estudam à noite, eles já chegam muito cansados de trabalho, a gente começa às 18h30, né? Então, quando dá 9 horas, assim, a galera já tá, não tem mais cognição ali para dar alguma coisa. Mas a minha sugestão, Wesley, assim, Pode dar, é, Bruna, à vontade. eu acho que às vezes a gente pode colocar também lá no grupo uma enquete, sabe? Olha, nosso webinar vai acontecer daqui a um mês. Esses são os dois temas que a gente votou. E aí, o mais votado, né? Eu acredito que a gente poderia fazer um teste, porque o que acontece? Esvaziamento de evento presencial e online, a gente vivencia isso, né? Às vezes a gente faz todo um planejamento, um marketing antecipado, divulga muito, bastante, um link e tudo mais, e mesmo que seja um link, a pessoa não entra. Por diversos fatores. Aí, se a gente for parar para mapear, vai acontecer vários fatores que influenciam na não adesão. Mas eu Sim. acredito que a gente poderia tentar minimizar um pouco esse caminho burocrático, sabe? Talvez, vamos pensar em testar, que vamos fazer uma enquete lá no grupo e dar um tempo para eles, 24 horas. Em 24 horas, um dia que seja, 2 dias, eles vão ficar votando. O tema mais votado por essa quantidade de pessoas aqui é o que vai ser ofertado esse mês. Aí a gente vê se a adesão pode parecer assim até como fala, muito pequeno, pensar muito pequeno, mas eu acredito que tudo isso que é mais direto, ainda mais que a gente tem um grande público dentro lá do WhatsApp, pode ser que a gente tenha uma adesão, sabe? Não sei se vocês É uma concordam, mas tentativa. Acho que é uma tentativa. Não vejo problema de tentar, não. Acho que a tentativa é. A tentativa é realmente é válida. A gente tem que criar uma forma de tentar fazer com que isso aconteça, porque a gente teve dificuldade até com pesquisa que nós fizemos lá, enquetes que nós fazemos no grupo, mas assim, eu estou disposto a tentar novamente, entendeu? O que a gente puder fazer, eu acho que vale a pena sim. Vamos passar o formulário, já está no chat, se vocês puderem responder, mas eu também vou pegar essa tua ideia, Gilmara, vou pedir para a Raíssa, quando ela voltar aí nas atividades, ela já fazer essa enquete para a gente responder lá, tá? Se for qualquer coisa, se duvidar, eu faço até amanhã no máximo para já pegar que a gente já estrutura para fazer os eventos, pelo menos o treinamento de fevereiro, tá? Mas assim, ótima dica. Mas assim, só para você ter uma ideia, que aí eu tento procurar entender um pouco mais do que a pessoa quer, entender um pouco mais do qual é o ponto, entendeu? Mas assim, eu sei que não vai dar. A pessoa saiu do trabalho, chegou em casa, morta de cansada, né? Conseguiu fazer a criança dormir cedo, ainda sair depois para ir para o treinamento, é quase que inviável, né? Então, assim, eu até peguei esse feedback, até passei para a diretoria para eles saberem que tem esses posicionamentos e a gente tenta fazer. A gente pode testar, a gente pode tentar outras vezes para que a gente consiga. Mas esse é um grande desafio que nós temos. E isso é uma boa sugestão que a gente vai tentar. Beleza? Mais alguma coisa, gente, aí, em relação a esse tópico? Não? Então, deixa. Pode falar, Sara.
Qual o Pensando motivo? no que você comentou, né? Tipo assim, tem, sei lá, 3 ou 4 segmentos hoje na tech, né? E aí as pessoas elas estão alocadas desses segmentos. Se as pessoas indicarem o segmento que elas estão alocadas, e aí as trilhas, né, de gamificação que seja, ela ser relacionada àquilo, talvez possa minimizar um pouco o impacto com relação a eu não participei da de infra, eu vou perder ponto. Para manter aí uma estratégia de gamificação. Isso não quer dizer que você não possa participar de outros treinamentos, mas em teoria, na trilha que você mencionou que está seguindo aquela carreira, ou que você tem interesse, aquela trilha você seria, entre aspas, não é a palavra obrigado, mas seria a trilha que você deveria cumprir para conseguir finalizar ali os seus pontos e etc. O que você fizer extra é extra. Perfeito. Vamos trazer para análise disso também. Acho que vale a pena, acho que é uma forma. A gente vai colocar na sugestão. Eu queria só complementar o que a Sara falou. Eu encontrei, é que eu queria mostrar, mas eu vou colocar aqui no chat. Tem esse Tech Guide aqui da Alura, em que eu participei de uma imersão, e eles juntam ali, né, um conjunto de treinamentos que a pessoa pode fazer personalizada. É como se a pessoa fosse criando uma trilha personalizada para uma área de interesse. Então, por exemplo, gosto muito de front-end, aí eu escolho lá o front-end, ele me sugere quais tecnologias que são usadas, que eles têm treinamento na plataforma deles, e vai criando ali um nível eh, de encadeamento de treinamentos que eu posso fazer para me tornar um especialista dessa tecnologia. Então, seria mais ou menos nesse sentido, assim, que eu acho que faz que é muito interessante para quem se capacita na área de tecnologia, sabe? Dê uma olhada aqui, bem bacana mesmo. Podemos Porque até pensar. esse aí é super, já é um modelo que eu acho que até a FIAP, que faz parte do grupo, né, da Alura, Uhum. eles devem utilizar algo semelhante na faculdade deles, mas eu acredito que esse modelo de personalização e você pensar em interesses comuns, a gente consegue ter mais quórum, sabe? Não, muito bom. Eu acho que é até um dever da TEC ajudar nessa trilha, na criação dessa trilha, entendeu? Para ajudar a galera que está começando a pivotar se for necessário, ou avançar ou melhorar naquilo que ela já está fazendo. Show de bola. Até só ver aqui, vou dar uma olhada de como é que a gente pode trazer isso para nossa realidade. A ideia é essa mesmo, tá, gente? O nosso momento hoje é realmente ter essas ideias. Deixa eu compartilhar aqui para finalizar a apresentação e depois a gente só ir lá para o mural. Esse aqui é o que a Gilmara está falando, tá, gente? Só para vocês entenderem, quando você clica aqui dentro de uma especialidade, vamos dizer assim, que você quer, se você vai aqui no front, ele já direciona para emitir aqui algumas áreas, aí tu vai, tu quer Angular, então tem que saber de GitHub, de conceito de orientação a objeto, aí tu vai para o nível 2, tu vai para o nível 3. Muito bacana esse guia que ele constrói aqui. Tá. E aí, gente, eu vou falar aqui um pouco da estratégia institucional que nós temos, né? Então, a gente está fazendo esse movimento de participar das ações, né, junto à Câmara Municipal, né? Então, dia 3 de dezembro, a gente participou lá com o vereador Raif, né, sobre que algumas pessoas receberam lá o certificado de honra lá em relação às atividades da TEC, né? E aí a gente começou a perceber que a gente está sendo um pouco mais. Não vou utilizar a palavra assediado, vou utilizar a palavra lembrado. Um pouco mais lembrado enquanto classe. Então quer dizer que, de fato, algumas pessoas já estão começando a nos olhar de outras formas. E aí a gente começa a perceber, e aí estudando, e o Aço está aqui também para falar um pouco mais disso. Vou pedir para o Ruth também, se ele tiver preparado aí um pouquinho para falar sobre isso, mas a gente começa a entender, e a gente ouve muito falar, né, nas notícias de política,
a questão de verbas parlamentares, né? Então, talvez a gente já possa estar necessitando desse tipo de apoio, né? E aí eu deixo muito transparente para todo mundo que eu não tenho interesse político, tá? Não tenho interesse de me candidatar a nenhum tipo de cargo, mas eu não vejo problema nenhum de apoiar pessoas que a gente acredite. Eu estou pedindo voto para alguém aqui, gente? Não, e nem pedirei. Mas eu sou obrigado a passar para vocês que, assim como o vereador Raif, nós tivemos o deputado Périx, alguns anos atrás, nos procurando para fazer esse tipo de movimento dentro da classe. Eu acho que dentro da parte educacional, a qual eu estava inserido até ano passado, tem a professora, que era também da FAMETRO, não lembro o nome dela, Gilmara? Que ela é vereadora, deputada, sabe o nome dela? Jaqueline. Professora Jaqueline, né, que também já conversou comigo sobre alguma coisa nesse sentido. Ela não, né, o assessor dela. Então, esse tipo de atividade é importante por quê? Porque o dinheiro vai entrar para o caixa da Tec, não vai entrar para o meu bolso, pode ninguém, né? Pode apoiar nos eventos, pode apoiar na capacitação e trazer capacitação um pouco mais, né, com uma robustez maior. Posiciona a marca, então a gente já tem algum alcance aí junto com o SEDEX, né, Secretaria de TI, lá com o Geibes, já temos algumas ações dentro de um ecossistema da TI no Amazonas, então isso é bom, mas esse tipo de aproximação também fortalece, né? E também fortalece a parte institucional, né? Então, aqui a gente não está falando de política partidária ou de apoio eleitoral, mas eu comecei a compreender melhor nesses últimos anos, quando estive falando muito em Contatec, que essa política é necessária, né? E fazer política a gente faz todo dia, não adianta, não tem pra onde correr. É feito todo dia, diariamente política. O que não pode se confundir é de fato dessa questão partidária, e aí eu não tenho qualquer interesse em relação a isso. Mas eu já fui procurado, tá falando de forma muito franca com vocês, com pessoas da área de TI, pedindo apoio para que a gente pudesse reunir com vocês. E eu falei que eu não concordava, que se isso acontecesse no dia, seria porque vocês, membros, quiseram, não porque eu pedi, tá? Mas eu tenho que deixar isso avisado para todos vocês que isso está acontecendo. E se futuramente for uma coisa que vocês entendam que é importante, a gente pode botar na mesa, pode botar em estatuto, pode botar em reunião extraordinária, para que a gente possa. Eu gosto muito de processos, tá? Então a gente possa criar processos em relação a isso, criar regulamentação dentro do nosso estatuto, dentro da nossa instituição, para que todo mundo se sinta seguro e confortável. Para vocês terem uma ideia, a gente tem conversas com. Eu vou deixar que o Arce fale alguma coisa também, mas conversas com o candidato para apoiar a gente na Tech Day para esse ano. Vamos ver se isso vai de fato acontecer. Então, assim, a gente tem que realmente se abrir e ver se vocês, enquanto membro, atendem, compreendem, concordem em relação a isso. Mas eu quero sempre deixar muito transparente para vocês que o nosso foco é realmente trazer a melhoria para todos os membros e pessoas e para os seus dependentes. Putz, quer falar um pouco sobre essa parte de verbo e tal? Não sei se tu conseguiu trazer algum conteúdo para gente. Tá conseguindo me ouvir? Pô, Assim, de forma bem transparente aqui, e aí qualquer dúvida o pessoal pode questionar. Nós teríamos aí a possibilidade da emenda parlamentar, né? Tanto pela parte de deputado, quanto pela parte de emendas também de vereadores. E assim, como o Wesley falou, qualquer emenda, qualquer político que venha patrocinar os nossos eventos, patrocinar a TEC, a gente não estará pedindo nenhum tipo de voto, né? Então, quando um político, e aí o Arce está aqui também, que conhece bem, também pode me corrigir caso eu fale alguma besteira, a verba já existe por ser um dinheiro público. Então,
existe a possibilidade de pegar essa verba e investir em situações que seriam bom para a população. Então, para pegar qualquer tipo de emenda, qualquer verba nesse sentido, a gente teria que fazer um projeto, a gente tem que fazer um projeto, e aí tem que justificar que esses projetos vai trazer retorno também para a população. Tá? Então, quando o político for botar, ele não vai dizer que está beneficiando a ATEC. Lógico que vai estar também beneficiando a ATEC, mas a gente vai ter que justificar e trazer benefício também para a sociedade. E aí, como é que poderia trazer benefício para a sociedade? Quando a gente faz um ATEC Day, né, hoje, mesmo sem patrocínio nenhum de político, a gente está trazendo tecnologia, a gente está trazendo informações para o público em geral. Então, isso, querendo ou não, já é política, né? A gente já está trazendo benefícios para a sociedade. Então, assim, seriam formas de a gente ter esse patrocínio público, né? E aí é uma questão também de ser transparente com o custo, com os gastos. A gente vai ter que fazer projetos redondos, vai ter que fazer cotações de forma correta, como sempre foi. E assim, eu sou servidor público e eu posso falar aqui de carteirinha que trabalhando agora esses dias, assim, atuando diretamente também com o pessoal da TEC, assim, a gente vê a seriedade que o Wesley, que o Maicon tratam o nosso dinheiro. Então, assim, isso já me traz uma tranquilidade que normalmente, às vezes, quando vai se trabalhar com dinheiro público, a gente fica um pouco temeroso, né? Justamente por prestação de conta, pelo que a gente vê nos noticiários de como é que as pessoas utilizam de forma errada. Então, assim, eu vejo que até que a gente não vai ter esse problema, né? Pelo menos enquanto essa administração tá presente, eu consegui ver que são pessoas sérias trabalhando. Então, o que vai acontecer? O político, ele vai ganhar visibilidade, né? Que é o que ele quer. Ele não vai pedir, a gente não vai pedir diretamente votos para eles. A nossa contrapartida como a TEC vai ser realmente dar visibilidade, e ele vai reverter o dinheiro ali em prol de atividades que a gente possa fomentar o nome da TEC, né? Fomentar os objetivos que a TEC tem e retornar também benefícios para a sociedade. Então, assim, é uma coisa bem, bem transparente, trabalhosa, porque a gente tem que realmente deixar a coisa de forma redonda, mas eu não vejo tanto trabalho porque hoje, mesmo sem ter uma fiscalização de serviço público, a gente, do jeito que a gente já trabalha hoje, a gente já tem um cuidado bem redobrado com relação a isso, né? Então, se o Arce puder aí complementar ou me corrigir caso eu tenha falado alguma besteira, fique à vontade, meu amigo. Opa, nada, eu acho que o discurso é exatamente esse. Eu só gosto sempre de salientar que nós não temos como fugir da questão política, né? Em qualquer área. Eu estava no evento ano passado, e lá na Ocean, e o maior desafio é se trabalhar em um projeto de lei sobre inteligência artificial. Nós não temos um candidato, um parlamentar que possa estar lá nos representando. Então, eu acho que, diante de tudo isso, é importante nós entendermos o cenário político. É, Falo aqui, mais uma vez, o que o próprio Wesley falou, não é questão partidária, não é questão ideológica, etc., mas é importante nós termos essa consciência enquanto membros de uma associação sem fim lucrativo e que tem o propósito de fazer a inovação no coletivo, isso está no nosso site, né, e fazer valer o estatuto, né? Então, diante de toda essa visibilidade que nós temos e também do cenário financeiro que a associação se encontra, é mais um apoio que nós podemos ter para desenvolver outros eventos, projetos,
Assim como também podemos, no futuro, eu acho que isso já foi até ventilado, a possibilidade de trazer projetos de pesquisa e desenvolvimento. De repente, a associação se faz parceria com alguma incubadora, começa a trabalhar nesse sentido também, para trazer projetos que sejam de grande impacto, né? Que esteja alinhado e em sinergia com aquilo que a associação prega. E, e no final é isso. Eu acho que a gente tem que buscar alternativas, sempre mantendo o nosso posicionamento, de que forma que vamos atuar. Então, uma conversa comercial é encher o nosso funil de oportunidades, né? Para que cada vez mais a gente possa se fortalecer e potencializar aquilo que a gente tem em mente. Eu acho que cada um aqui tem o seu propósito, a associação, ela é, do que ela está sendo, do que ela entrega hoje para a sociedade, tem muito de cada um de nós. E assim, sozinho a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Então, é mais uma possibilidade com os critérios que a gente já tem aí em mãos e, como você bem falou, toda essa gestão aí que é feita durante todo esse tempo, eu acho que não tem o que questionar, é notório toda essa gestão aí que está sendo executada até o momento. Então, é trabalharmos em buscar mais essa possibilidade aí para, de repente, fazer um evento aí muito bacana, bem de enorme divulgação e, enfim, trabalhar dessa forma aí, do jeito que a gente já sabe. Boa. Gente, e assim, né? Acho que quem não compreendeu pode abrir o microfone e falar, se tiver interesse, mas assim, a gente também não pode romantizar tudo, né? A gente tem que entender que, de fato, né, a gente precisa disso para alavancar o que a gente quer alavancar. Nós não precisamos da parte ruim, né, da parte que não nos agrada moralmente, mas se a gente entende que é necessário, e eu vou ser um pouco mais ousado. Eu prefiro que seja alguém que esteja no nosso meio, que trabalha no propósito, que está com a gente desde o início, do que pegar qualquer pessoa que nunca teve nenhuma relação com a tech e apoiar essa pessoa. Eu vejo que eu particularmente faria dessa forma. Então, se por exemplo, dar um exemplo aqui, o Arce ele tem interesse em vir para vereador, eu prefiro apoiar ele do que apoiar qualquer uma pessoa que nunca viu na vida que falar sobre nada, não ajudou até que nada do que, entendeu? Prefiro apoiar ele. Então, assim, é uma decisão nossa e a gente sabe que só depende da gente, né? Eu não sei porquê, mas falou da política, já até diminuiu a quantidade de pessoas assistindo, mas faz parte. Então, assim, só para vocês terem uma ideia do que a gente está propondo e do que a gente quer alcançar, tá, gente? Essa aqui que eu estou mostrando é a diretoria atual. Daqui a 3 meses, ou menos, a gente vai estar fazendo aí a abertura das candidaturas. Então, se você tem interesse em compor uma chapa, participar da TEC da forma de diretoria, está à disposição. Aqui, a TEC não é minha, não é do Maico, não é do Ruth, não é de ninguém, é nossa. Então, tendo uma nova diretoria também, eu não vejo problema nenhum. Talvez novos ares, novas energias, pode ser que mude, melhore. Mas, assim, estamos aqui para tracionar. E essas são as pessoas que estão aí com a gente, tá fazendo a diretoria da TEC acontecer. Então, só para vocês saberem um pouco do processo, até para futuramente vocês participarem, né? Vai ter a divulgação oficial do edital, vai ser divulgado para todo mundo, vai ter a formação das chapas, vai ter a composição, vai ter a declaração de ciência de todo mundo, vai verificar se quem está querendo concorrer está com tudo em dias, né, financeiramente falando, vai ter o período de apresentação das propostas, né? Então, tudo de forma isonômica, garantindo igualdade em todas as chapas, tá? E aí a gente vai fazer a realização em uma assembleia previamente divulgada, onde todo mundo possa participar, tá? E aí, como de praxe, quem vai votar é justamente aqueles que são associados à adimplente. E aí depois faz toda a divulgação do resultado. Gente, até aqui, algum comentário? Eu acho que seria bom vocês
deixado registrado aqui algum comentário em relação a esse tema, até para que quando for daqui a pouco, quando for disponibilizado, a gente vai colocar essa reunião na internet, né, no YouTube, para que todo mundo assista, mas seria bom ter contribuição, porque a gente já tem até menos pessoas, mas as pessoas que estão também podem contribuir muito. Não? Ninguém? É isso? Ninguém quer comentar? Fique acanhado, não. Bom, então, para finalizar o nosso papo de hoje, eu queria que vocês entrassem aí, eu estou até compartilhando aqui o Miro, tá? Não sei se vocês já ouviram falar de técnica de retrospectiva, né? Mas assim, nosso objetivo aqui, gente, é que a gente consiga usar esse quadrante que eu coloquei aqui, é, as, já existe uma numeração, né? Para facilitar a, a resposta de vocês. Mas eu sou o menino do post-it, né? Segundo a minha antiga chefe dizia. Então, imagina que cada quadrinho desse daí é um post-it, tá? E qual é a ideia? É que você traga, tá? Coisas que já impactou mais e coisas que foram feitas que vocês acharam que não teve impacto. Podem ficar à vontade, pode responder à vontade, pode escrever bastante, que depois a gente vai fazer um compilado disso, vai ver o que pode ser melhorado ou não. Não sei se vocês estão vendo minha tela. Aqui na minha tela tem um ícone assim, nota adesivo. Então você pode clicar aqui, escolher até a cor que você quer, e aí você vai lá e escolhe. Então eu vou botar aqui um exemplo, né? A Tech Day, eu acho que é uma coisa que tem muito impacto. Então eu vou botar, mas acontece uma vez no ano, então eu vou botar bem aqui. Ou seja, é uma coisa que tem um impacto muito grande e acontece com pouca frequência. E aí você vai colocando, né, cada um. E aí, por exemplo, como eu tenho um pouco mais de intimidade com a Sara, já vou usar a Sara como um exemplo. A Sora botou o webinar, beleza. Mas será que tem algum webinar específico que teve um impacto positivo que poderia ser feito de novo? E aí bota mais impacto. E aí você vai colocando essas possibilidades. Eu vou apagando, eu vou tirando aqui de lado esses que estão aí como exemplo. Se você quiser, você pode pegar também para só renomear o texto. Mas a ideia é que nós tenhamos aí pelo menos bastante ideias do que vocês entendem que pode ser. E aqui eu estou falando de passado, tá, gente? Do que passou. Tá? Então coloquem aí o que vocês acham que passou. Eu vou fazer um outro card aqui do lado, que tem aqui, que eu vou até apagar também. Aqui eu vou colocar sugestões. Vou botar aqui traduzir de sugestões para 2026. E aqui você coloca aqui do lado, no cardzinho do lado, vou colocar aqui algumas notas em amarelo, para você escrever aí o que você tem de sugestão para 2026, tá? Escreva sugestões para 2026. E aí, se você tem, Wesley, eu acho que, vou dar um exemplo, né? Wesley, eu acho que precisa ter o benefício de desconto em autoescola. Bota aí na sugestão. Wesley, eu acho que não foi feito nenhum curso de Finopse. Bota o curso de Finopse. Wesley, eu acho que, sei lá, precisa ter uma ação política para melhorar a internet do Amazonas. Bota aí. Entendeu? A ideia aqui mesmo, gente, é colocar ideias. Não pensem, minha ideia é muito mirabolante, minha ideia é muito absurda. Não, bota aí, depois a gente vai pensando em como melhorar, factível se não é. Se de repente você concorda que aquela ideia é boa, tipo, vou dar um exemplo, até que dei.
é bom, mas a data da Tech Day não é bom. Então você vai colocando ali também, mudar a data da Tech Day, entendeu? E se você concorda, por exemplo, a Tech Day eu concordo, então eu vou botar aqui, ó. Se mais uma pessoa concordar, eu vou botar aqui embaixo, ó, mais um. Então eu e mais uma pessoa concordamos com isso. Ah, o Wesley também concorda. Eu vou bem aqui, boto mais três, que quer dizer que três pessoas têm a mesma percepção que é bom aquilo. Entenderam a dinâmica, galera? Não sei se todo mundo está familiarizado com esse tipo de atividade. Eu gosto muito de estudar essas paradas, de fazer essas retrospectivas, essas técnicas de brainstorm, mas se não ficou claro, me falem. E aí vamos marcar para ir encerrando aí. 5 minutinhos, eu acho que é o suficiente, né? Deixa eu abrir aqui, ó. 5 minutinhos para preencher os dois quadros aí. São exatamente 16 e 17. Não, desculpa, o meu horário tá diferente. É 5, né? 5 e 17 aí para você, né? Então vamos ficar aí até 5h25. E aí a gente termina e. Opa, vem mexer no quadro. A gente termina e termina a nossa reunião. Beleza? Cuidado só para não mexer o quadro, e sim mexer só o post-it. Fique à vontade, galera. Bota bastante coisa aí. Já volto. E aí, gente? Foi? Estou vendo mais duas pessoas aí no quadro. Todo mundo já foi? A foto só tá o Arce e o Michael aí finalizando. Então, deixa eu ver aqui no quadro de sugestões. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Corrida Tech 2026, Pré-Tech Day, parceria com o IPOG, trilhas personalizadas por áreas, divulgação mensal do membro mais participante, pode ajudar o engajamento do perfil do membro, beleza. Mentoria sobre carreira e ajustar os sites com a ajuda de ferramenta de IA. Boa. Só até aproveitando que... Conseguiu acessar, Gabriel? Sei se tu conseguiu. Só sobre o IPOG foi uma das primeiras instituições que eu pedi para tentar ter parceria. Só que foi até cômico, porque a gente fechou, teoricamente, parceria, e aí um membro da Tech, ele foi no IPOG. Só que ele foi no IPOG sem dizer que era membro da Tech. E aí ofereceram 20% de desconto. Aí logo em seguida ele falou, mas eu sou membro da Tech. É os mesmos 20% de desconto, ou seja, o desconto era só de faz de conta, porque o desconto você receberia pelo simples fato de ter ido lá, entendeu? Então aí houve até uma situação bem constrangedora e tal, porque o cara, pô, você nem olhou isso e tal, teria ter verificado e tal. Aí eu falei, bom, então
parar com esse benefício, já que não é um benefício de fato. E aí a gente parou e não fechou com eles. Mas eu vou tentar retomar para ver se de repente mudou alguma coisa. Aí foi quando eu fui atrás do FIAP, a FIAP é parceira, né? Aí foi quando a Gilmara também já conseguiu fechar lá com a Estácio. Aí a gente fechou com a Uninorte, fechou com a Famet e fechou com aquela que é verde com roxo, no nome. Que é, enfim, tem mais uma aí que fechou também. Então tem várias aí que a gente fechou, que é justamente para trazer benefícios, tá? Mais alguma coisa, gente? Senão a gente vai encerrando aqui. Vocês que me dizem. Plano de saúde, parceria com o PMI. Boa. Eu vou deixar aí um pouco mais esse quadro aberto para vocês. Eu vou compartilhar lá no grupo também, para que a gente possa ter mais adesão. Eu vou fazer só um print para a gente ficar com a informação dos que estão aqui, né? Quem preencheu, né? E depois a gente vê se de repente teve uma adesão maior das pessoas que teoricamente teriam que acessar depois para trazer aí a resposta. Gente, vocês têm alguma dúvida? A gente começou até com um número bom, já está só com 11, mas pelo menos caiu 2 IA no bolo. Senão, eu queria convidar vocês a tirarem uma foto oficial para a gente registrar esse momento. A gente depois vai fazer o apanhado de tudo que a gente conversou, vai replicar para vocês aí no grupo, para vocês terem informação. E vamos ver se a gente consegue trazer mais benefícios, mais melhorias para a Tech. Alguma dúvida, alguma sugestão, um questionamento? Não? Cara de tristeza é a melhor de vocês. Então vamos lá. Vamos pelo menos sair sorrindo na foto para poder a foto ficar bacana, para poder te postar lá no nossas redes sociais. É o fim do Gabriel, dia, é o Sara, cansaço já. vamos abrir a câmera aí ou tá todo mundo já? Então vamos lá, sorrisão. Espera aí que eu apertei errado. 1, 2, 3 e. Poxa, espera aí. Jogar pra cá que Ah, senão meu vai dar pro amigo. lado. Vai, de novo, de novo. Pô, tá igual a minha irmã, 50 mil fotos. Não, é porque demorou o clique, aí eu não sabia se tinha saído ou não. Mas saiu, tá ótimo. Gente, muito obrigado. Espero que tenha ficado claro. Se vocês precisarem de mais alguma informação, é só falar, chama lá no grupo, a gente está à disposição para realmente fazer a coisa acontecer. E quem tiver interesse em estar ajudando um pouco mais na tech, fala com a gente. A gente vai estar precisando de mais ajuda. Eu estou um pouco mais distante, mas continuo próximo virtualmente. Mas toda ajuda que vir é muito bem-vinda, tá bom? Deus abençoe a gente, um ótimo 2026, que a Tech possa realmente crescer cada dia mais aí nesse ano. Beleza? Valeu, gente. Obrigado, viu? Boa Valeu. Tchau, tarde para tchau. todos. Tchau, Na tchau. tua Obrigada. foto eu não saí. Porque tu não abriu a câmera, né? Eu abri sim, olha aí no chat que eu mandei ela aberta. Apareceu não, deixa eu ver.